Juízes capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté, e também a mulher de Gileade deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com eles, e dali eles saíam. Esse texto é famoso porque Jefté é um juiz de Israel. Ele é o 8º juiz. Quando olho para a história desse personagem bíblico, acho interessante porque ele teve antes dele um juiz chamado Jair. E esse juiz chamado Jair foi justo sobre a terra. Não deixou problema para Jefté. O problema é que quando esse homem morre não há um sucessor. E o povo entra em total degradação. Os juízes foram um período em que não havia uma liderança constituída por Deus direcionada. E naquele tempo, entra então a figura de um rei, com busca pelo povo, já que todos os povos tinham um rei. Esse homem que está governando agora, Jair, à sua morte, ele deixa, após a sua morte, um hiato na história de Israel. E os hebreus não tinham mais orientação. É interessante que quando olhamos para Jefté, ele nasce num contexto completamente disfuncional. É uma palavra muito usada hoje na antropologia. O contexto de família de Jefté ele é filho de uma prostituta, que possivelmente, segundo um historiador chamado Flávio Josefo, seu pai o teve na sua juventude. Então, Gileade casa, tem vários outros filhos, e Jefté cresce. Há a nós a impressão de que o seu pai Gileade morre, e naquele momento os irmãos colocam Jefté para fora, porque o entendimento dos irmãos é: você não pode herdar o que é a herança do nosso pai, por ser o primogênito. A lei da primogenitura era mais ou menos assim: o filho mais velho recebia a herdade do pai, ele recebia 2 partes da herança, e o restante se dividia pelos seus irmãos. Esse homem, marcado por uma vida conturbada, criado certamente num ambiente hostil, esse moço carrega sobre ele não só o pecado do seu pai, o pecado da sua mãe e uma família que o repreende. Eu, quando olho para esse moço, fico pensando como deve ser difícil ser um filho rejeitado, embora tenha sido também. E essa palavra vai ao teu coração hoje para você ser curado nessa manhã em nome de Jesus. O nosso compromisso com a palavra é: Espírito Santo, fale ao nosso coração. Fale ao coração de cada um. Fala comigo primeiro. A lei é o mais importante nesse primeiro contexto, na introdução dessa palavra. O que a lei dizia? Quando o homem tinha um filho com uma mulher que não era sua esposa, da sua terra, da sua parentela, se ele tivesse um filho com uma hebreia, os 2 seriam apedrejados à morte. Entretanto, se esse homem tivesse o filho com uma mulher que era prostituta, que não era hebreia, ele é levado à praça pública, levava pelo menos 39 ou 40 chibatadas, o filho era entregue na mão dele, e ele tinha a obrigação de cuidar dessa criança como vergonha pelo seu pecado. Então Gileade agora carrega esse Jefté como marca do seu pecado. Jefté não pediu para nascer, mas ele é marcado pelo pecado do seu pai, marcado pelo pecado da sua mãe. Agora o homem carrega a marca desse moço como sendo a vergonha da sua casa. Olhamos para esse personagem bíblico e agora ele tem uma única proteção de todas, que é o seu pai. E após a morte do seu pai, os seus irmãos se juntam e colocam ele para fora da geração da sua família. Não vai ficar mais com a gente, segue seu caminho, não queremos mais você entre nós. E agora está tudo diferente. Gileade vai para uma terra chamada Tobi, se junta com homens levianos, ladrões, roubadores, e começa a praticar crimes. Mas ele era um homem valente.
Acontece que ao longo da caminhada de Jefté e de Israel, na falta de um juiz, não havia uma liderança forte para Israel. E os anciãos daquela terra vão até ele e falam: ô seu Jefté, você não quer ser nosso líder? Vem cuidar da gente, vem ser nosso capitão. Estamos perdendo a batalha para os amonitas. E ele fala: se Deus dá a vitória, me coloquem como líder de vocês. E o homem que foi colocado para fora de casa por conta de um pecado que não cometeu, carregando uma marca de uma rejeição, volta para ser juiz sobre Israel. É possível que Deus hoje mude o quadro de algumas pessoas que abrirem seu coração nessa manhã em nome de Jesus. Mas eu não consigo fazer isso no poder da minha persuasão. Eu preciso que você abra seu coração para o Espírito Santo falar a você nessa manhã aonde você precisa ajustar a sua vida para que Deus volte a usar você. Vamos para cá agora. Eu queria usar algumas figuras para essa mensagem. Se tem uma vítima dessa história, é o Jefté. E muitos rejeitados que entram nessa porta hoje também são vítimas de alguma coisa, em algum momento da sua vida. Segundo a ciência, irmãos, o filho ele é gerado no ato da fecundação do espermatozoide com a célula, com o óvulo da mulher, formando assim a célula ovo ou zigoto. A gente aprende isso na 4ª série da escola. Um discurso passado dizia, para motivar a gente: você foi um espermatozoide diferenciado. Não é, isso é mentira, mas é mentira. Porque o espermatozoide diferenciado pode chegar lá, se o óvulo não se permitir, não há fecundação, ele morre no caminho. A vida é concebida na fecundação. Então, o Jefté, em algum momento, o seu pai se relacionou com uma prostituta e ele foi gerado. Pronto, começou um problema. Por quê? Porque há uma lei, uma regra, declarando que esse moço não vai ser bem-vindo numa família convencional. E ainda que tenha vivido com seu pai, possivelmente durante a sua vida, após sua morte, a família fez se cumprir a regra: vai embora, nós não queremos você. Agora, Jefté não pecou. O pecado era dos pais. Satanás é especialista em colocar em nossa vida o pecado do outro para ser a marca que carregamos. Quando entramos em batalha espiritual, aprendemos uma coisa: Satanás, ele sempre vai imputar a nós o pecado que é da família, por exemplo. Daí a ação da ancestralidade na casa. Aquele demônio que atormentou a avó, bisavô, tataravô, opa, tem um lá que deu brecha, eu entrei, pronto, peguei. A grande questão é que quando o Jefté foi gerado, ele não pediu para ser gerado. Agora ele é um problema. Segundo a lei dos Hebreus, segundo os 613 preceitos de Israel, esse moço tem tudo para ser uma vergonha em toda a sua vida. Que bom que a palavra declara que o nosso Deus transforma vergonha em glória. Porque eu já fui motivo de vergonha, você também já foi. Deus pode usar você para glorificar o nome dEle em todo lugar que você passar em nome de Jesus. Mas agora, olha que situação. Olha que situação. Se na medicina ele não tem culpa, na filosofia tem bem um discurso de Platão. Platão diz que o cosmos se une para uma vida a ser gerada. Se o cosmos se une para uma vida a ser gerada, os cosmos conspirou para esse moço ser gerado. Só que tem uma coisa, irmãos, preste atenção numa coisa. O pai de Jefté não queria que ele fosse gerado. A mãe de Jefté não queria que ele fosse gerado. Só que Deus do céu decidiu: vai gerar, e acabou. Talvez esse moço não foi filho planejado. A gente ouve muito isso: você não foi filho planejado, veio na pior hora da nossa família, no pior momento financeiro que passamos, no pior estágio que estávamos vivendo, veio você. E esse sentimento de culpa é colocado em nós, é colocado em você. Só que entenda uma coisa para quebrar isso no seu coração, em nome de Jesus. Talvez seu pai não planejou você, talvez sua mãe não planejou você, mas Deus falou: vai nascer e eu vou cuidar porque eu sou poderoso e fiel. Olha que coisa interessante. Platão nos ensina que o cosmos decide. Platão não sabe que o Deus que nós servimos
controla a terra e controla também o cosmos. Pastor, ninguém queria que eu nascesse, só que Deus quis. Olha que coisa engraçada. Pastor, mas papai não queria, mamãe não queria, ninguém queria. Fui rejeitado por todos. Mas na hora em que houve a fecundação no ventre, o Davi ministra ao meu e ao seu coração, quando ainda eu era uma substância em formação, o Senhor já cuidava de mim. Salmo 139 é um bálsamo para o coração daquele que carrega a marca de rejeições. Porque o salmista fala: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar, e não há ciência mais poderosa para me fazer entender que o Senhor não estava preocupado comigo desde o ventre. Então por isso nós cristãos não apoiamos o aborto em nenhuma condição, porque a palavra de Deus diz que Deus conhece a substância em formação, e se Deus cuida da substância em formação, a igreja já ora e profetiza que substâncias e informações, elas serão usadas por Deus. Você é contra? Totalmente contra. Porque se a palavra diz que Deus já está cuidando desde quando foi formado, é porque a vida desde quando foi formada. O que é lindo é pensar o seguinte, pensa comigo. A mãe não quer, o pai não quer, Deus falou, mas eu quero. E eu não sei, irmãos. Eu sou da pesquisa. Um pesquisador americano acompanhou filhos que carregavam marcas de rejeição no seu discurso. E esse pesquisador descobriu que filhos que foram rejeitados dentro de casa tem duas opções a tomarem: o caminho de Tobi, que é o caminho de Jefté, ou o caminho da autossuperação. Muitos deles, segundo esse cientista, entram no caminho da autossuperação para provarem para outros que eles são capazes. Eu sou capaz, então tenho que vencer, eu vou ter que lutar, eu vou ter que ir até o final. Entretanto, eu quando olho para a Bíblia, vou encontrar dezenas de exemplos de pessoas que foram também rejeitadas na sociedade e até mesmo na família, e fizeram toda a diferença. Então eu quero dizer para você uma palavra profética no seu coração. Se você se sente um rejeitado, entenda uma coisa: Deus tem um chamego contigo para fazer uma obra maior do que o que você imagina a partir da sua vida, não para provar nada para ninguém, para provar para você que você foi separado por Ele, desejado por Ele, amado por Ele, e vai ser sempre cuidado por Ele em toda a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas e a rejeição? Você vai ter que aprender a conviver com ela, não tem jeito. Porque a rejeição não pode falar de você, ela pode falar do outro para com você. Eu quando cheguei aqui na igreja, uma pessoa me procurou e falou: pastor, vou falar para você uma coisa, que eu não gosto de você. Eu falei, eu nem conhecia direito. E o senhor pode ter certeza que você vai ser rejeitado por muita gente. Eu falei, minha especialidade é superar a rejeição. Minha especialidade é isso. E vou dizer para você uma coisa, minha querida irmã. Pronto, falei que era mulher. Podia ter guardado o bico, né? Dizer uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa. Que quando a rejeição chega, eu faço o que o salmista no Salmo me ensina. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E uma coisa vai me manter de pé: o meu prazer vai ser só na lei do Senhor. Porque, irmãos, ninguém está livre de ser hostilizado onde chega por ser rejeitado. Agora, o que é interessante é que nós que carregamos o ministério profético somos rejeitados por um monte de gente. É um negócio engraçado, porque as pessoas até querem a profecia que seja como elas gostariam que fosse. Entretanto, nem sempre ela é. E a marca que é colocada sobre aquele que libera uma voz profética é de que, olha, você vai ser às vezes até rejeitado. Jesus foi rejeitado por onde passou na sua terra. Não pôde operar mais milagres porque onde ele habitava as pessoas não queriam ouvir o filho do carpinteiro, do irmão Zé e da irmã Maria. Não, você não vai operar milagre aqui não, é o filho do irmão Zé,
não tem como, esse garoto não tem como. Mas uma coisa, irmãos, é impressionante. Deus, ele tem algo diferente com aqueles que são rejeitados e esquecidos. Eu vou te dar o exemplo de Jesus. Entenda o que eu vou te dizer. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E a gente, quando vai ler a Bíblia, quando a gente entende a cultura do texto, naquele contexto, a gente chama isso de hermenêutica. A gente entende ali, fica mais fácil. Jesus, com 13 anos, ele vai para o templo. 12, 13 anos, vai para o templo. Acontece, então, o que a cultura judaica chama de bar mitzvah. E o bar mitzvah é quando esse moço senta no templo e ele é interrogado por doutores da lei. E se ele for aprovado na Torá e nos profetas, ele se torna um homem emancipado. E aí, ao sair do templo, do local de investigação, faz-se uma festa pelas ruas da cidade e o pai vai cantando na frente: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. É só isso, bar mitzvah é isso. Vão para casa, chegam em casa, matam um animal, fazem uma festança. Jesus, com 13 anos, vai ao templo. Ao chegar no templo, ele é interpelado pelos autores da lei. Só que o seu pai e a sua mãe vão embora, deixam Jesus na igreja, deixam Jesus no templo, vai embora. E no meio do caminho, começa a conversar e fala: mas cadê Jesus? Está aí, Jesus, procura. Jesus, não está. Voltam e está no templo. Há alguns dias ensinando os doutores da lei sobre a lei. E os caras falaram assim: nossa, esse moço, ele não é filho do carpinteiro do seu Zé, da dona Maria? Como é que sabe isso tudo? José chega e fala: Maria, mas rapaz, estamos atrás de você, igual um louco, o que você está fazendo aqui? E Jesus declara uma palavra: estou aqui cuidando das coisas da casa do meu pai. Não teve essa declaração nas ruas, de que ele era filho de José, e José se alegrava dele. Só que Deus não deve nada a ninguém, diga amém, meu irmão. Ele com 13, vamos fazer a conta de com 30, batizado 17 anos depois. O bar mitzvah tem um significado só, um só. O homem morre menino e nasce homem. Quando ele é aprovado, ele não é mais menino, agora ele se responsabiliza pelo pai, pela mãe, se ficar viúva, pelos irmãos, se ele for mais velho. Se o pai não for morto, a mãe procura o irmão mais velho para declarar que ele é filho amado. Se a mãe não tem, se ele não tem irmão mais velho, procura o pai da mãe ou o pai do pai, algum ancião da cidade para declarar nas ruas, para que todos ouçam que esse menino é filho amado. Passa-se 17 anos. O ministério de Jesus vai começar. Então ele vai chegando ao Jordão. E ao que ele se aproxima do Jordão, João Batista já deve começar a tremer, porque toda vez que os dois ficam perto, eles tremem. Treme tudo, João. E ele olha para Jesus chegando, Jesus vai tirando as sandálias, vai tirando a túnica, e ele entra na água e fala: João, vim para ser batizado. João fala assim: eu batizo para arrependimento, não combina com a gente. E Jesus fala assim: não, mas eu vim para batiza. Você vai ver o que vai acontecer. Irmão, que cena. Passou já no The Chosen essa? Eu não vi ainda The Chosen. Vou no cinema ver. Deve ser sensacional. Eu creio que no céu, irmão. Quem vai para o céu, diga amém, meu irmão. Vai pouca gente, eu pensei que fosse mais. Quem vai para o céu, diga aleluia. Amém. Eu acho que no céu, irmão, vai ter um telão, que essas aqui não servem para nada. Um telão com uma tecnologia que só o céu tem, a terra não teve ainda, para mostrar esse momento. E João pega Jesus. E João não pode falar: eu te batizo em nome do Pai, nem em nome do Filho, nem tampouco em nome do Espírito Santo, embora João seja um homem cheio de Espírito Santo. João pega Jesus e fala: você é batizo por arrependimento do pecado, mas nem pecado você cometeu ainda. O que eu faço, Jesus, agora? Eu não sei o que dizer. Ele fala: só mergulha. Só mergulha. Imagina a cena. Em volta do Jordão, multidões observando aquele momento. João pega Jesus, por isso que é importante ser batizado. Hoje à noite vai ter batismo. Entenda, o batismo declara profeticamente que você morreu para as coisas desse mundo e vai viver sempre para o Senhor. Então, quando João desce Jesus nas águas barrentas do Jordão, e quando ele volta, o céu se abre, irmãos. E do céu desce uma pomba na figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, na figura de uma pomba, pousa sobre Jesus. E todos ouvem uma voz dizendo o quê? Esse
é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Se José não foi capaz de fazer essa declaração, os céus declararam sobre o Filho de Deus que o Senhor o amava sobre todas as coisas e sobre ele tinha prazer. Talvez o seu pai não declare palavras proféticas em sua vida e você está travancado hoje, atolado. Eu quero dizer para você que o Pai Celestial está declarando sobre você o seguinte: ainda que a rejeição bateu à sua porta, os céus não rejeitam o clamor dos seus lábios. Agora, irmãos, olha uma coisa. O Jefté é convocado a ser o governador, ou melhor, a ser o juiz de Israel. Volta, Jefté, volta, porque a mão vem contra nós. Não temos armas para lutar contra ele, somos enfraquecidos. Então esse moço volta e fala: você então, o cara que Deus vai usar. Porque na oração, ou na conversa do Jefté, é a seguinte: se o Senhor der a mim os amonitas, eu serei colocado como chefe de vocês. Deus está pegando um homem que ninguém acreditava nele e está colocando ele como governador, sim, governador, mas como juiz de Israel. Olha que interessante. Com tanto homem valente naquele tempo, Deus permite ser gerado alguém no momento inoportuno, sem plano, projeto da terra, mas com projeto no céu. Deus quer fazer alguma coisa com a sua vida em 2025. Deus quer usar você nesse ano em nome de Jesus. Apesar de, pastor, meu pai não me queria, minha mãe não me queria, fique tranquilo. Se você está aqui, o Senhor queria você. Eu me lembro na história, quando eu olho para a história da humanidade, vejo um personagem chamado Beethoven, e a história diz que a mãe de Beethoven teve 7 filhos, 5 morreram de criança. E há quem diga que na sua gestação orientar é melhor você tirar essa criança, porque vai ser mais um sofredor. Que bom que essa mulher não ouviu essa orientação. Porque a música perderia um dos seus maiores compositores que já tivemos. Quem nunca ouviu falar de Beethoven? O problema, irmãos, é que Deus, me parece que Ele olha para pessoas na qual carrega uma rejeição e coloca sobre eles uma marca: eu vou cuidar de você. Quando eu olho para personagens da Bíblia, vejo pessoas que foram marcadas por um erro de alguém. Eu quero dar para você um testemunho. Pelo erro de alguém, entretanto, ainda assim você tem que cuidar de tudo. Estávamos num Vinho Novo, que era outro nome antigamente. Lá no Vinho Novo tem um momento que a gente conversa com as pessoas separadamente. Nesse de agosto vai ter também. E é um tempo de aconselhamento. E aí, eu não fazia o aconselhamento, eu tinha acabado de ministrar uma palavra sobre paternidade, e estava moído de cansado, que é a palavra mais longa que tem lá, é uma das mais longas. Eu estava cansado: pastor, tem uma moça sozinha que está chorando muito, vai lá. Aí vai eu lá, né? Porque quando o pastor está parado, alguém arruma logo um serviço para ele. Pastor, está parado, ora por esse negócio aqui, dá uma oferta para não sei o quê, é assim. Aí eu fui, sentei de frente a essa moça, e não tinha intercessor disponível, porque o intercessor tem que estar junto. E eu peguei uma intercessora que estava comendo biscoito, creme cracker e café. Falei: filha, vem cá comigo, engole esse biscoito, vamos embora, pastor, não, vai engolindo, vamos embora, porque o horário, sentei de frente para a moça. E essa moça me contou a história dela. Falei: irmã, eu quero orar com você, o que está passando? Pastor, minha mãe, desde o ventre, fui rejeitado do jeito que você imaginar, todas as maneiras. E essa moça começou a chorar. E começou a contar a dor dela. E aí começou a chorar eu, que não devia estar chorando. A intercessora, que menos ainda devia estar chorando. Eu fazendo cara assim para ela parar de chorar. Ela: não consigo. E depois que essa moça chorou 1 litro, o Espírito Santo deu uma palavra a essa moça. Fizemos uma catarse ali com ela, e ela ministrou libertação, e ela foi se tornando livre, e ela foi falando, e ela começou a declarar palavras de amor a Jesus, ao Senhor, e também palavras de amor à sua mãe, que havia abandonado ela com 9 anos de idade. Vou chorar, cara. A mãe foi embora, deixou a filha de 9 anos com o pai, crente. Falei assim: sua mãe era crente? Ela é regente do coral da igreja. É. Ela abandonou, pastor, foi embora, juntou com um músico lá da igreja e sumiu. Meu pai parou a vida dele para fazer meu cabelo com creme Neutrox.
Os da antiga sabem do que eu estou falando. Meu pai montava na bicicleta, me levava para a escola de manhã, trabalhava numa oficina grande. De madrugada, meu pai fazia almoço, fazia janta. Ajoelhava e orava para que eu não me perdesse. E eu me perdi, pastor. Não honrei meu pai. Eu odiava minha mãe, porque minha mãe construiu família, estava tudo bem. Meu pai é um santo de Deus. Fiz 17 anos, engravidei, fui embora de casa. Meu pai me procurou e falou: você vai ter que casar para sair de casa. Porque na casa de crente só sai casado, só sai com 18. E ele recebeu o meu namorado lá em casa comigo grávida. Ele honrou meu namorado. Me casei. E no dia do meu casamento, papai falou assim: filha, me libera para viver minha vida a partir de agora. Porque durante aí, esses anos, dos 9 até os 18, a minha vida foi só cuidar de você. Para você ser uma mulher de Deus. Essa moça entrou em arrependimento e voltou para Jesus. Ficou bem. Mas não conseguia perdoar a mãe. E era crente. Estava no culto. Quando tinha culto de família, ela faltava. Quando tinha que falar das mães, ela não ia. E lá essa menina foi ministrada pelo Espírito Santo. E ela se levantou daquela cadeira e deu um salto. Falou: hoje eu estou liberta a Satanás e nunca mais eu estou presa a nada de rejeição. E eu dei um glória a Deus. E falei assim: vamos orar aqui com essa intercessora. O nome da intercessora, Cláudia. Falei: Cláudia, para de chorar, vamos orar com ela. Como é que é a nome da sua mãe? Cláudia. Falei: Jeová, o senhor tem um senso de humor que eu não entendo. E ela liberou perdão. Ela falou assim: pastor, e o que eu faço agora com a minha terapeuta? Falei: compra flores, bombom, e dá para ela, e abraça ela e segue sua vida. Passa lá no consultório. Pastor, o que eu faço com a farmácia que eu compro remédio? Compra flores, compra bombom, passa na farmácia e dá para eles. Pastor, o que eu faço com a minha mãe? Compra flores, compra bombom, vai na casa e libera perdão sobre ela. Irmão, você pode carregar a rejeição na tua vida inteira. Você vai sempre ter um motivo para dizer: estou sofrendo, estou gemendo, estou chorando. Mas você pode se levantar como filho pródigo e dizer: pronto, acabou. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Que apesar de que ninguém desejou que eu nascesse, Deus falou: vai nascer, vai ser filho amado e vai fazer coisas grandes. O que trava você não é o diabo. Foi o que o diabo plantou no seu coração. Gileade, irmãos, era uma região. Gileade deu nome a uma geografia. Olha que coisa linda. Possivelmente o pai de Jefté foi um dos homens mais ricos daquela região. E em Gileade se preparou em Gileade um óleo para unção de enfermos. Esse óleo para unção de enfermos era colocado sobre feridas da pele que as pessoas carregavam antes de elas serem diagnosticadas como leprosos. Então pegava-se esse bálsamo, que era tirado de uma árvore chamada tesbe. Quem desenvolvia essa técnica era um tesbita. Elias era tesbita, então ele fazia isso, e também era de Gileade. Ele extraía da essência da casca da árvore um óleo que era passado em feridas. Agora você imagina, Jefté nasceu num local de cura, mas saiu dali ferido. Pastor, fui rejeitado na igreja. Eu sei como é que é isso. Eu fui rejeitado no local da minha cura. Eu sei o que é isso. Porque a igreja, infelizmente, passamos por essa fase. Agora tem uma coisa, irmãos. Eu posso tomar uma decisão de estar no local da cura e permanecer enfermo. Te dou um exemplo. Uma pessoa vai para um hospital, para um ambiente de cura, e lá no hospital, ela pode contrair algum verme, alguma bactéria e ficar mais doente do que o tratamento que ela foi fazer. Durante o Covid, muita gente passou por isso. Então, nem sempre no local da sua cura, você está próprio para ser somente curado. Entretanto,
Por mais que a pessoa seja infectada no ambiente hospitalar, permanecer nele é a sua única saída. Porque uma vez infectado, se você for para casa, você morre. Por isso, irmãos, que muitas vezes somos um ambiente que enferma as pessoas. Mas por incrível que pareça, permanecer na casa do Senhor vai ser também o local onde você vai continuar o tratamento para ser completamente curado em nome de Jesus. Eu olho para esse homem Jefté e me impressiona. Um homem que sai escorraçado como um marginal, volta para a sua cidade com a espada para ser um herói. Na sua família, onde você foi humilhado, vilipendiado, esculhambado, envergonhado, você vai ser a fonte de restauração de toda a sua casa, em nome de Jesus. Deus vai transformar a sua dor em honra. Deus vai transformar cada dia de vergonha em dupla honra. Deus vai transformar você. Ele vai enxugar toda a sua lágrima e vai estabelecer um sorriso novo no seu rosto pós essa manhã. Você que entra aqui com o discurso, eu fui rejeitado, acabou. Você o reconhece, você como filho amado, em quem o Senhor tem alegria. É uma decisão. É uma decisão. É aquela cicatriz que fica no corpo. Você olha para ela e lembra, mas não dói mais, passou. Tem pessoas que estão reabrindo feridas diariamente para dizer, mas eu estou enfermo ainda aqui, abre aqui, tá vendo? O que fizeram por mim? O que fizeram comigo? Chega! Basta! Entenda, pastor, mas você não sabe o quanto eu fui esculhambado pela família. Você não entendeu ainda o poder da graça que te alcançou. Você não entendeu ainda o poder da graça que visitou você no Calvário. Não entendeu ainda? Porque quando ninguém mais queria você, Jesus falou, eu estou pagando um preço que ninguém pode pagar. A gente canta isso às vezes, a gente prega isso, a gente fala disso, mas nem se vive. Hoje o Senhor quer arrancar do seu peito toda a dor que você carrega. A gente pode marcar um gabinete depois, procura os pastores, podemos marcar um encontro para fazer mapeamento com você, podemos fazer tudo que você quiser. Mas a decisão de abandonar esse sentimento de rejeição é agora. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Se há alguma dor no seu coração, imputado por alguém em algum momento da sua vida, em que gerou em você dor, tristeza, sofrimento por rejeição, nessa manhã o Espírito Santo quer curar você por inteiro em nome de Jesus. Assim como um dia um homem chamado Moisés colocou a mão no seu peito, tirou a mão, estava leprosa, e este homem entra num choro amargo e Deus manda ele colocar a mão de novo, e quando tira a mão, a sua mão está curada. Eu quero dizer para você que a mão que está tocando no seu peito agora é a mão do Senhor, para arrancar todo o sentimento de rejeição que foi plantado no seu coração, todo o sentimento de abandono que foi colocado no seu coração, todo o sentimento de abandono na família. Pastor, foi abandonado pelos meus pais, foi abandonado pelo meu marido, foi abandonado pela minha esposa, foi abandonado pelos meus filhos, foi abandonado pelo meu pastor, foi abandonado pelo meu líder de célula, foi abandonado. E chega, o Senhor esteve contigo até trazer você aqui nessa manhã e dizer, mesmo que uma mãe venha esquecer de um filho que trouxe a nascer, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Se você é essa pessoa que está sendo curada nessa manhã, eu quero que você tire a mão do seu peito, venha para o altar e se ajoelhe aqui. Nós queremos orar com você. Pastor, eu quero abandonar essa rejeição na minha vida. Chega. As palavras já feriram demais. A única palavra que me marca agora é o céu. Pode sair do seu lugar. Ajoelha nesse altar aqui. Ajoelha aqui, a gente vai orar com você. Pode vir, sem pressa. Pode descer do altar, pode vir, não tem pressa. Desce da galeria, ajoelha aqui, ajoelhar e fala assim, eu sou esse cara. Eu sou essa mulher que um dia carreguei a marca de uma rejeição, mas hoje eu saio daqui liberado, liberto, transformado pelo poder do nome de Jesus. Não tem mais. Chega. Chega. A marca da rejeição cai por terra nessa manhã em nome de Jesus. Pode vir, quem está na galeria, pode descer, vem para o altar do Senhor. Nós queremos orar com você. Pastor, eu vou chorar, não tem problema, chorar faz parte do processo.
Pastor, está doendo, faz parte também. Mas coloca para fora, dizendo, eu não aceito mais. Que as amarras que o diabo definiu na minha vida sejam para sempre. Acabou hoje. Eu estou sendo curado. Estou sendo liberto. Estou sendo curada. Estou sendo liberta. Se coloque de pé, igreja, por gentileza. Quando a gente ministra uma canção ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. O intercessor vai ajoelhar ao seu lado e vai orar com você. Vai ministrar libertação sobre o seu coração. Você hoje vai ser restaurado em nome de Jesus. Irmãos, como é bom saber que servimos a um Deus que é capaz de restaurar nosso interior quando tomamos uma decisão. Como é bom saber que Deus é capaz de fazer nova todas as coisas quando decidimos por Ele e nele. Amém? Você pode se sentar por gentileza. Então Deus te abençoe, vá em paz, até a noite, 18h30.